Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: ser prestativo. Ser prestativo. Nós vamos aprender que para estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. Vou repetir: para estar na frente, para que Deus te use, para que você cresça em influência diante de Deus e diante das pessoas, seja prestativo. Coloque os outros em primeiro lugar. E nós estamos baseados em Marcos capítulo 10, 42 a 45. Ali os discípulos estavam num conflito tremendo, cada um querendo se exibir mais que o outro, cada um querendo ter proeminência sobre o outro. E Jesus extrai uma grande lição e ensina os seus discípulos o que significa ser grande do ponto de vista de Deus. Marcos 10, 42, o texto sagrado nos diz: mas Jesus, chamando-os a si, ou seja, para perto de si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, ou seja, se subjugam eles, e os seus grandes usam a autoridade sobre eles. Mas entre vós, diz Jesus, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Será vosso servo, ou seja, terá um coração de servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Vou repetir: se você quer ser grande no reino de Deus, se você quer ser o primeiro no coração de Deus, seja servo de todos, seja prestativo. E aí ele termina dizendo: porque o Filho do Homem, colocando ele mesmo como exemplo, porque o Filho do Homem, Jesus, também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir: o Filho do Homem, Jesus Cristo, a nossa referência, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós podemos aprender com isso? Que o próprio Jesus nos deu um exemplo do que é ser servo de todos, o que é ser prestativo. Quando servimos, damos a nossa própria vida, quem nós somos, um dos tesouros mais valiosos que temos, que é a nossa própria essência, o nosso próprio ser, e isso acaba abençoando muitas pessoas quando você é prestativo, quando você está servindo. Então, para ser prestativo, para estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. É o grande ensinamento de Jesus. O verdadeiro líder, meu irmão, aquela pessoa que quer fazer a diferença, é prestativo. Ele serve as pessoas, ele faz o melhor pelo interesse dos outros. E ao fazer isso, nem sempre será popular, nem sempre impressionará as pessoas. Por serem, esse tipo de líder, esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, por serem mais motivados pelo amor ao próximo que pelo desejo da glória, da fama pessoal. Os verdadeiros líderes, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm as virtudes cristãs, estão dispostos a pagar o preço de ser servos de todos, ok? John Maxwell, também um grande pregador norte-americano, palestrante, líder de líderes, ele diz: você deve amar os seus liderados mais do que a sua posição. Você deve amar os liderados mais do que a sua posição. Como é que está o teu amor com relação às pessoas? Presta atenção, irmão, ser prestativo não é uma questão de posição, de autoridade ou capacidade, é uma questão de atitude. Tenha a atitude de ser servo de todos. Assim como você pode perceber, um atendente que não deseja ajudar as pessoas, você consegue detectar facilmente se um líder, se alguém, se um cristão tem um coração prestativo ou não. E como é ruim, quando a gente vai para um lugar, é mal atendido, você percebe aquele funcionário, aquele garçom, aquele atendente, aquele vendedor, não está nem aí para as pessoas. É um péssimo vendedor, é um péssimo garçom. O que significa servir ou ser prestativo? Em primeiro lugar, significa colocar os outros acima dos seus compromissos pessoais. Para ser prestativo, você precisa, em primeiro lugar, colocar os outros acima dos seus compromissos pessoais. Colocar os outros acima de si próprio e de seus desejos pessoais. O que é um grande desafio na nossa geração, de pessoas hedonistas que buscam o prazer pelo prazer, de pessoas que são egoístas,
Colocar os outros acima de si próprio e acima dos seus desejos pessoais é um grande desafio, mas isso é que é ser prestativo. Significa também estar deliberadamente consciente da necessidade das pessoas e se colocar disponível para ajudá-las, disposto a encarar seus desejos como importantes, ou seja, o desejo de outros como importantes. É o que significa a palavra altruísmo. Altruísmo vem da palavra alter, que significa o outro, colocar o outro como primazia. Amar é colocar o outro como primazia, como primeiro lugar, e o eu em segundo plano. Segunda questão, se você quer ser prestativo, para ser prestativo, é necessário confiança. Somente quem possui confiança é prestativo. A segurança é o ponto verdadeiramente crucial quando a questão é ser prestativo. Mostre-me, por exemplo, alguém que pensa ser importante demais para servir e lhe mostrarei alguém basicamente inseguro. Então, aquele que não está disposto a servir é, na verdade, uma pessoa insegura dentro de si. A forma como tratamos os outros, de fato, reflete aquilo que pensamos de nós mesmos. A maneira como você lida com os outros reflete a maneira como você lida com você mesmo. Um grande filósofo e poeta chamado Erich Hoffer já dizia: o mais notável é que nós realmente amamos o próximo como a nós mesmos. Fazemos aos outros como fazemos a nós mesmos. Odiamos os outros quando nos odiamos. Toleramos os outros quando nos toleramos. Perdoamos os outros quando nos perdoamos. Não é o amor próprio, mas sim o ódio próprio que reside na raiz dos problemas que afligem o nosso mundo. Palavras muito sábias do grande filósofo e poeta Erich Hoffer, tá bom? Então, se você quer realmente ser influente, ser um líder diferenciado, ser uma pessoa que faça a diferença nessa geração, seja um líder seguro, que demonstra ser prestativo, ser capaz de ser servo de todos. Terceiro lugar, um líder prestativo é alguém que tem iniciativa para servir. Não depende dos outros mandá-lo, de alguém falar alguma coisa. Não, ele tem iniciativa de servir. Grandes homens, grandes mulheres percebem a necessidade de outros e aproveitam as oportunidades para servir sem esperar nada em troca. É isso que significa, o amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor que não espera nada em troca, é o amor pelo próprio amor, de servir, de amar, de se sacrificar em prol de outras pessoas. É o que nós vemos revelado na cruz de Jesus. Jesus nos ama de forma incondicional. Ele não espera nada em troca e é assim que nós devemos servir as pessoas. Em quarto lugar, para ser prestativo, não se preocupe com posição. Quarto lugar, não se preocupe com posição. Os líderes prestativos não se concentram na questão hierárquica ou na posição ou no status. Não, pelo contrário. O fato de ser líder confere-lhe um sentimento ainda maior da sua obrigação de servir as pessoas por ser uma referência, por ser um modelo, por ser alguém a ser seguido. Você vai ser servo de todos. E o quinto ponto, serve por amor. Quem realmente quer ser prestativo serve por amor, pelo simples ato de amar as pessoas, de servir. O ato de servir não é motivado pela manipulação, nem pela autopromoção, o desejo de crescer, se senhorear, tiranizar ou subjugar as pessoas. Não, ele é estimulado pelo amor. O alcance da sua influência depende da profundidade do seu interesse pelas outras pessoas. Então tenha disposição para servir. Sirva com amor, assim como disse Jesus Cristo. E eu quero lançar umas perguntinhas para você pensar. Onde é que fica o seu coração quando a questão é servir? Como é que você lida com a questão do serviço? Será que você é servo de todos? Você deseja se tornar um líder por causa dos privilégios, dos benefícios ou pelo simples ato de servir as pessoas, servir a sua comunidade, servir a sua organização? Você é motivado pelo desejo de ajudar os outros? Sim ou não? Pensa um pouquinho sobre essas perguntinhas e eu quero dar umas dicas para vocês. Pare de dominar as pessoas. Comece a ouvir as pessoas, ouvir o seu coração, o coração das pessoas. Pare de buscar vantagens pessoais.
e comece a se arriscar em benefício de outras pessoas. Pare de fazer as coisas sempre do seu jeito e comece a servir os outros, ouvindo os outros, como pode ser feito melhor aquela coisa, aquela situação. Então, na verdade, aqueles que devem ser grandes, aqueles que querem ser proeminentes, ser grandes, precisam ser humildes, ser servos de todos. A grande chave da felicidade é a humildade. Como é que nós podemos melhorar a capacidade de servir? Primeiro, querido, realize pequenos atos, pequenos gestos pequenas ações de serviço, de amor, de dedicação aos outros, vai fazer toda a diferença, porque isso mostra para as pessoas que você se importa com elas. Segundo lugar, aprenda a andar devagar pela multidão. Às vezes você é muito agitado, muito rápido, muito proativo. Isso é muito importante. Aprenda a andar devagar entre a multidão. Quando você estiver com outras pessoas, ande no ritmo delas e ajude-as a crescerem no seu ritmo na medida em que você vai caminhando com elas. Não saia extrapolando, abusando, pisoteando nos outros, não. Aprenda o nome dela, procure saber as suas necessidades, os desejos, as esperanças, concentre-se nas pessoas e lembre-se disso, valorize as pessoas. E por último, mexa-se. Se a ação de servir está nitidamente fora da sua vida, melhore, melhore a sua vida. Como é que você pode mudar isso? Comece a servir, comece a ser motivado pela razão. E no final o serviço vai estar caindo no seu coração. Então inscreva-se como voluntário na sua igreja, na sua comunidade, em alguma organização filantrópica. Faça algo a respeito, mantenha esse compromisso até que a mudança entre no seu coração. Amém? Um grande general norte-americano chamado Albert Schweitzer, ele disse o seguinte: não sei qual será o destino de vocês, quando ele disse aos seus soldados, mas sei de uma coisa: aqueles entre vocês que realmente buscarem e descobrirem como servir as pessoas serão felizes. Serão felizes. Então, se você quer ser feliz, aprenda a se dedicar a outros. Aprenda a desenvolver o amor altruísta e não egoísta. Se você deseja liderar, ser influente, crescer, florescer no Senhor, no nível mais elevado, esteja disposto a servir no nível mais baixo. Isso faz parte do ato de servir. Vou terminar com as palavras de Jesus: e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Que essa palavra venha penetrar no seu coração, que você sirva a sua família, sirva a sua comunidade, que você sirva as pessoas e faça uma grande diferença na vida de muitos, em nome de Jesus. Assim como Jesus fez a diferença na nossa vida, na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, faça a diferença na vida das pessoas e você vai ver o que Deus fará através da sua vida, amém? Aqui no link de descrição, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal e não esqueça, siga as nossas redes sociais que estão disponíveis aqui debaixo. E também tem como você se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo, ajudando esse ministério do pastor Giovanni. Faça isso, seja um cooperador fiel, todas as informações estão aqui debaixo, no link de descrição. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.